Olha, a gente já teve muito tempo sem dinheiro também. O começo, inclusive, né, quando eu contei lá essa reescrita da Declaração dos Direitos Humanos, nós começamos essa ação. Eu sou empreendedora social da rede Ashoka, e aí a Ashoka. Então, quando a gente começou a história, a gente falou, e agora, né? A gente inventou. E uma das coisas que os moradores falaram quando nós apresentamos os dados era assim: a gente não aguenta mais gente que vem aqui e é fogo de palha. Vem e depois não volta, porque é longe. E a gente falou, olha, a gente vai continuar com recurso, sem recurso, 10 anos. Nenhum número cabalístico. É que os meninos tinham 14, 15 anos. E a ideia de ficar 10 anos era porque eles estariam com 25. E era 24, 25, e uma idade bem importante para tomar decisões na vida e para se tornar referência dentro da sua comunidade. E aí a nossa ideia foi, se nós ficarmos 10 anos, e quando eu falo a gente, nós éramos duas pessoas. Duas pessoas, não é que era uma multidão, eram duas pessoas. Eu falava, vamos ficar 10 anos colocando esses meninos em contato. Comecei a chamar amigos que pudessem ser mentores. Aí o amigo falava, mas o que é ser mentor de um menino? Olha, convida ele para ir ao cinema, pergunta para ele como ele está na escola, senta com ele e conversa, porque eu sei a diferença que fez na minha vida encontrar pessoas que se interessaram por mim, que me abriram caminhos. Então, é isso que a gente quer que vocês façam com esses meninos. E foi decisivo. Então, a gente começou com um apoio de R$ 3.000 da Choca, mas que deu para a gente alugar uma van e vir conhecer a Praça da Sé, conhecer, visitar a primeira biblioteca, a primeira livraria, e imprimir esse álbum 60 Falam de 60 e espalhar pelo bairro. E ali depois surgiu o Instituto CIA, né, que tinha esse programa Prazer em Ler, que apoiou a biblioteca e fez uma coisa bem interessante, porque aí o que eu propus? Né? Eles sempre me chamavam para ir para as reuniões. Eu falava, olha só, a gente está criando uma biblioteca que é a primeira biblioteca dentro dessa comunidade. Esses jovens precisam conhecer as pessoas que a gente conhece. Eles precisam aprender como falar dentro de uma reunião. A gente construiu estratégias para tudo. Como, por exemplo, se você é tímido e você vai numa reunião, você já está com vergonha da reunião, de estar lá. Você vai lá para falar. Se você ficar timidozinho lá no fundinho, ninguém vai te ver. Vai acabar a reunião e você não vai ter coragem. Então a gente combinou, aprendeu. Quando você tem uma coisa muito importante para falar numa reunião, senta na frente de quem está coordenando. Porque mesmo se você levante o dedinho assim, ele vai te ver. Ele vai falar, você está querendo falar? Né? Então, assim, a gente foi construindo estratégias assim muito desde o do básico. Né? O primeiro que viajou de avião foi o Rafael Simões. A gente combinou, falou, Rafa, agora conta como foi. Aí ele construiu um manual de procedimento, assim, muito bacana, de como é que tem que estar com a identidade original, o que podia pôr dentro da mala, como chegar, aí com o olhar dele. Isso foi muito importante, porque ele sabe o que os colegas dele precisavam entender sobre aquilo. E esse manual do Rafael ele tem sido atualizado e utilizado até hoje, quando as mulheres da Amara acabaram de viajar pela primeira vez para o Rio de Janeiro para conhecer uma cozinha da Gastromotiva, elas utilizaram o manual que o Rafael escreveu há 8 anos atrás, sobre como é o avião, o que vai acontecer. Então, essas estratégias. E aí, com o Instituto CIA, a gente conseguiu construir isso, que sempre pudesse ir um jovem comigo. No começo, eles falaram, não dá. A gente falou, então, se não dá, eu prefiro que vá um deles e eu não vou. Ah, mas a gente quer você. Então, a gente precisa ir em dois. E aí, isso mudou, virou regra. E começou a dar tão certo nas 115 bibliotecas do país que somos hoje, que se criou isso como regra. A Rede Nacional de Bibliotecas são 115 pessoas, sempre tem um jovem e um adulto representando cada biblioteca. Porque a gente aprende assim, fazendo junto. Então, o Instituto CIA apoiou tanto essa história que nos apoiou por 9 anos. 2 mediadores, recurso para acervo, recurso para transporte, recurso para viagem. E o negócio deu tão certo que aí o Instituto CIA, quem conhece sabe que eles saíram, né, da pauta de educação.
Hoje eles trabalham com a pauta de mulheres, né, discussão de a cadeia produtiva com mulheres, trabalho escravo. Eles fizeram a transição com o Itaú Social. Então, hoje, a Fundação Itaú Social apoia a Rede Nacional de Bibliotecas. Mas cada biblioteca pensa a sua sustentabilidade também com outros atores. A nossa tem apoio do Consulado da Alemanha para esse projeto de direitos humanos. A gente já teve apoio do Consulado do British Council, que é o consulado britânico, para as questões de alimentação saudável. O SESC é um parceiro importantíssimo, não com recurso financeiro, mas com tudo aquilo que viabiliza. Nós queríamos que esse grupo de agricultores conhecessem uma experiência de agricultores que trabalham com turismo. A melhor experiência que a gente conhece é o Acolhida na Colônia de Santa Catarina. A gente precisava ir para lá. Aí a gente pediu para o SESC. Aí o SESC conseguiu nos apoiar com transporte, alimentação, para levar essas pessoas. Então, o que a gente faz assim é sempre diversificando a captação de recurso. Uma política que foi importantíssima para a nossa cidade foi o VAI, né, que está aí mais ou menos, né, vai não vai, mas foi uma política importantíssima. Os jovens tiveram 5 projetos apoiados pelo VAI. E aí, assim, todos eles são captadores de recurso, estão atentos a editais para conseguir ver outros apoios e estão começando agora, com uma parceira nossa, a pensar como é que a gente tem a comunidade apoiando a biblioteca. Nós temos conhecido muitas experiências bacanas fora do Brasil, porque a gente não tem uma tradição de apoiar como indivíduo, né? A nossa tradição é achar, né, é o Estado ou é a empresa, mas não sou eu. Né? O que eu posso fazer? E a gente sabe que cada um de nós pode fazer muito. E a gente está começando agora a criar, né, uma proposta de apoio da comunidade toda apoiar, porque você precisa colocar para a biblioteca estar limpa, você precisa de produto de limpeza. Então, assim, quem pode dar R$2, dá R$2. Quem pode dar 5, dá 5. Quem pode dar 10, dá 10. Mas todo mundo se sentir como... Sabe aquela coisa? Eu venho de uma família grande. E aí, cada vez que uma ia entrando no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, tinha que colaborar com as despesas de casa. E aí eu lembro que uma das minhas irmãs, ela foi a primeira a ter um trabalho bacana, com registro, com salário fixo. E aí se decidiu que ela pagava a luz. E aí ela começou a ficar na porta do banheiro controlando o tempo do banho, né? Porque aí era que pagava a luz, então não podia mais ninguém cantar no banheiro, ninguém podia demorar. E aí a gente fala assim, quando você participa também financeiramente, por mínimo que seja, você se sente dono daquilo. A gente quer que aquela comunidade inteira se sinta dona daquela biblioteca. Então, tanto faz se é R$2 que você dá. Eu não posso dar nada, mas eu posso vir aqui uma vez por semana ajudar a catalogar o acervo. Então, estamos também encaminhando para isso. Mas a gente tem total consciência que o que fez a maior diferença para as bibliotecas comunitárias do Brasil foi ter mediadores de leitura com bolsa para estar lá. A gente não perdeu os meninos para aquela hamburgueria verde, amarela e vermelha, não é verde, não, verde e amarelo são outros, né? Para aquela hamburgueria que era a tendência. Os meninos saírem para ir trabalhar lá para conseguir algum dinheiro. Ter a bolsa conseguiu reter esses meninos no território e hoje a gente está aí, né, com um grupo de educadores formados e outros em formação que viraram referência dentro das suas comunidades. E a gente fala assim, qual é a melhor literatura para nós? Todas. A gente não quer ler só os nossos autores, mas a gente lê, a gente compra livro, todos os nossos projetos têm recurso para comprar livros, porque nós falamos, os nossos autores periféricos, se nós não comprarmos os livros deles, eles vão parar de escrever. Então, todo projeto a gente coloca recurso para comprar livros. Mas a gente quer ler todos os livros que estão aí. Então, a gente faz de um jeito com muita discussão crítica. Eu falei, né, desse modelo que nós temos do clube de leitura, que as 2 primeiras rodadas você não pode questionar o que o outro disse. A terceira é salve-se quem puder.
Na terceira vez, cada um fala, critica. Com esse grupo, o que nós lemos? Então, o primeiro foi As Cidades Invisíveis. O segundo livro foi Virginia Woolf, As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra, e Orlando. Foram os dois, porque o grupo ficou dividido. Uns queriam Orlando, outros queriam... Então, a gente dividiu o grupo em dois e a gente precisou fazer 3 encontros para discutir as 2 obras. O outro foi As Heroínas Negras, da Jarid. Acabaram de ler o último que eles leram, A Revolução dos Bichos, e começaram a ler Um Defeito de Cor. Então, nós lemos, né, autores diversos e discutimos. Vai ter aqueles que você gosta mais, tem gente que até agora não conseguiu gostar do Calvino. E assim, não precisa gostar, tem uma coisa que você não gosta. Agora, não dá para não conhecer. Tem algumas obras, né? O que a gente decidiu quando a gente pediu para esses autores? E para eles foi muito difícil também fazer a seleção. O Luiz Cuti é um autor negro que escreve literatura negro-brasileira, como ele se define. E nós pedimos para ele que metade dos autores que ele indicasse, cada um tinha que indicar 10, fossem mulheres. O Rogério Pereira, nós pedimos para ele só autores e autoras contemporâneos. Metade mulher. Uma mediadora de leitura e professora de literatura, a Letícia Lisboa, nós falamos para ela, só clássicos, só os que já são considerados cânone literário, mas metade mulher também. Por quê? Porque a gente sabe o quanto se lê pouco mulheres. Então, a gente falou, o nosso grupo tem que contribuir para conhecermos mais autoras mulheres. Ah, mas olha, fica difícil. Fica difícil? A vida é fácil? Não é, né? A gente precisa pensar. Então, esse exercício, quando a gente se provoca desse jeito, né? Quando a gente se provoca a dizer assim, olha, eu não gosto do Ítalo Calvino, não gosto, acho que ele escreve complicado, mas eu li. Eu ouvi outras pessoas lendo. E perceber que a gente volta a leituras. Né? Alguns de nós, que somos um grupo, eu participo desse grupo também, sempre que eu posso. Então, para mim, é uma releitura. E perceber que você reler obras em outros tempos tem outro significado. Vidas Secas foi um dos livros que a gente leu com esse grupo, com um outro grupo, mais grupo das bibliotecas comunitárias. E aí foi muito interessante, porque eles tinham lido Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, amaram por toda a história que Carolina tem, por tudo que se tem refletido sobre Carolina. Carolina morreu em Parelheiros, então uma série de conexões. E aí a gente falou, agora vamos ler Vidas Secas. Vamos ver 2 jeitos de enfrentar a morte. Ah, mas Vidas Secas, que a gente já leu na escola. Aí leram Vidas Secas de um outro jeito, porque a gente começou a olhar quais são os 2 jeitos de descrever a morte, de falar sobre a morte que esses 2 autores tiveram. Aí você começa a ler de um outro jeito. E uma delas, a Clarissa, que fica na Biblioteca Amorim Lima, porque a gente trabalha com as escolas dentro da rede Litera Sampa também, e uma mediadora nossa fica lá nessa escola municipal. E a Clarissa falou, olha, a primeira vez que eu li Vidas Secas, ela foi bolsista de uma escola particular. E ela falou, sabe que eu gostei de Vidas Secas? Porque minha família é nordestina. Quando eu li com a minha mãe ficou emocionada, porque tinha muito a ver com a vida dela. Mas aí todos os meus colegas odiavam Vidas Secas. Eu já era a única aluna negra dentro daquela sala de aula. Só faltava eu falar que estava gostando de Vidas Secas. Então, ela falou, eu também falei que eu odiei. Né? E aí eu ficava encontrando motivos para odiar. Então tem também o contrário. Né? Porque às vezes a gente cria tantas paredes entre a literatura, entre nós e eles e nós, que aí você tem vergonha de gostar de uma determinada poesia, vergonha de gostar de uma determinada obra. Então, por isso a gente fala o tempo todo, assim, a gente precisa ler tudo, tudo que cai na mão da gente, e aquilo que não cai a gente vai buscar.